goleiro Adriel por Bahia, mas também boas defesas do goleiro Marcos por Jequié ao longo da partida. Então foi um jogo muito equilibrado, com um gol do Davi Duarte no final do jogo. Foi um bom teste para os reservas do Bahia. Acho que na partida de volta provavelmente os titulares vão estar em campo, porque o placar não deixou muita coisa resolvida. O Bahia tem Copa do Brasil no meio de semana, então por isso poupou os titulares. Acho que na próxima partida algumas caras devem estar entre os titulares da equipe do Esquadrão de Aço. Mas foi um bom jogo, foi um jogo muito gostoso, com grandes chances, aquele futebol gostoso que a gente gosta de ver, de trocação franca, mas com boa marcação, com bom desempenho de ambos os times. No Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro também saiu na frente na decisão, né? Fez um 2-0, um sonoro 2-0 em cima do América Mineiro. Por que sonoro? Porque o América ele precisa fazer 3 gols de diferença no Atlético no jogo da volta para classificar. O América tinha a melhor campanha, mas a melhor campanha caiu por terra por conta dessa vitória de 2 gols, acima de 2 gols do Atlético, né? Se tivesse mantido a melhor campanha, o América jogaria pelo empate no Independência, mas nesse jogo em específico o América vai precisar fazer um milagre e vencer por 3 gols de diferença. Os gols do Atlético saíram com as estrelas dos titulares, né, do jogador mais decisivo do ano passado, que foi o Paulinho, e junto com o jogador mais decisivo do Atlético nos últimos 5 anos, que aí a gente está falando do Hulk. Um bom jogo do Galo, que vai jogar pelo empate na volta, como eu falei, né? Mas o time dominou muito bem a equipe do Coelho, né, do América Mineiro, que não teve grandes chances para sequer ser perigoso nesse jogo, merecida a vantagem do Galo em cima do América. Também no sábado tivemos a eliminação do São Luís diante do Internacional. O Inter venceu e venceu muito bem por 3-0. E, cara, envolvendo muito bem o São Luís. O São Luís que é uma equipe difícil, uma equipe complicada, mas o Inter conseguiu impor seu ritmo de jogo, impor seu volume de chances criadas ali, foi avassalador mesmo no primeiro tempo, já fazendo 2 gols e meio que encaminhando ali o jogo para o segundo tempo apenas para administrar. E o São Luís, cara, pouco incomodou o Inter, assim, foram pouquíssimas chances perigosas realmente, assim, do São Luís. Ener Valencia, Igor Gomes e Maurício fizeram os gols do Colorado nessa partida. E para encerrar o Campeonato Paulista do Palmeiras, o Palmeiras venceu na última rodada a equipe do Botafogo aqui de Ribeirão Preto por 1-0, gol do Rony na reta final do jogo. Cara, foi um jogo ok do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras não quis se expor tanto assim ao Botafogo, por ser o último jogo, por medo de alguma suspensão acabar rolando. Inclusive o Zé Rafael não foi para a partida, né, por conta dessa questão dos cartões amarelos. Então acho que o saldo foi mais positivo no Campeonato Paulista como um todo pelo Palmeiras, muito mais do que nessa partida, que a equipe ainda assim se expôs muito para a equipe do Botafogo. O Botafogo levou muito perigo ao gol do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, e aí no segundo tempo o ritmo baixou mesmo, inclusive com a expulsão do zagueiro do Botafogo, não vou dizer que encaminhou, acho que o Palmeiras poderia ter feito um gol tranquilamente no Botafogo e saído vencedor, mas a equipe do Pantera foi nula praticamente toda a partida contra o Palmeiras, méritos do Palmeiras que soube envolver muito bem a equipe adversária. No Campeonato Catarinense, o Criciúma foi com a vantagem conseguiu um empate contra o Ercílio Luz na partida de ida, né? E fica nesse empate num jogo fraco, lento, muito monótono. Não gostei do Tigrão, não estou gostando dele nos últimos jogos. Precisa se reencontrar com o seu futebol nesse começo de ano para não passar vergonha no Campeonato Catarinense. Anderson Ligeiro fez o gol do Ercílio Luz e o Claudinho fez o gol para o Criciúma. No Campeonato Carioca, cara, foi um trator contra um Fusquinha, foi um trator contra uma bicicleta. Esse foi Flamengo e Fluminense. O Flamengo, obviamente, era o trator e a bicicleta o Fluminense. Cara, que jogo do Flamengo, assim, deu aula mesmo contra o Flusão. Foi um primeiro tempo que só deu o Flamengo e no segundo tempo que o Fluminense não incomodou. Cara, o Flu foi completamente nulo na partida, assim como eu falei do Botafogo, o Fluminense também foi muito nulo nessa partida, não criou, não levou perigo ao gol do Flamengo, e o Flamengo, cara, muito pelo contrário, foi pra cima mesmo. Os gols, curiosamente, saíram só nos acréscimos, né, o Cebolinha nos acréscimos do primeiro tempo e depois o Pedro nos acréscimos do segundo tempo, mas o volume de jogo do Flamengo me assustou muito. Gostei demais do Flamengo, do Tite, pelo menos nessa reta final do Campeonato Carioca. O começo foi meio truncado, assim, né? Foi meio levado com a barriga,
mas o Flamengo parece que encontrou o seu ritmo, encontrou os seus eixos aí para fazer uma boa temporada esse ano e esquecer a temporada passada. No domingo, né, tivemos 10 jogos no Domingão, começando com Guarani e Red Bull Bragantino. O Guarani foi muito bem, né, superou as reservas do Massa Bruta. Acho que foi um jogo muito tranquilo para o Guarani ter vencido, com gol inclusive do Pablo Tomás. O Guarani, com essa vitória, permaneceu na Série A1 do Campeonato Paulista e o Bragantino já estava classificado mesmo, poupou os titulares para jogar contra o Botafogo na Libertadores no meio de semana. Quem passou uma vergonha foi o São Paulo. O São Paulo estava vencendo o Ituano por 2-1, né, saiu na frente com o Ferreira, tomou o empate do José Carlos ainda no primeiro tempo, mas fez 2-1 com o Luciano ainda no primeiro tempo. Teve todo o segundo tempo para o São Paulo administrar, para o São Paulo tentar fazer mais um gol, para o São Paulo, sei lá, cara, qualquer coisa. O São Paulo preferiu recuar o time, o São Paulo não, o Carpini preferiu recuar o seu São Paulo e esperar sofrer muito com a pressão do Ituano, que não estava acontecendo. O Ituano passou todo o segundo tempo sem encurralar o São Paulo, mas a partir do momento que o São Paulo, que o Carpini começou a inserir os seus zagueiros, volantes para recuar o time do São Paulo, o time foi ficando mais para trás, não conseguindo envolver, não conseguindo criar suas oportunidades e acabou tomando o segundo gol do Ituano, segundo gol do José Carlos, inclusive. Aí, cara, vem uma questão. Na minha opinião, eu achei pênalti. Só que é um lance, cara, que eu acho não foi um erro claro do Klaus. Eu acho que é um lance que cabe interpretação dele, inclusive, dentro de campo, que eu acho que é uma visão que ele teve. Ele estava muito bem posicionado. Ele não é um árbitro que costuma voltar com suas decisões, mas nessa decisão específica ele voltou e eu acho que aí o VAR errou. Não foi um erro claro, volto a ressaltar. E mesmo assim, o VAR chamou e ele acabou voltando atrás e marcando a penalidade para o São Paulo. O Lucas Moura não teve nada a ver com isso, cobrou e o São Paulo classificou para o mata-mata. Vergonha para um time do tamanho do São Paulo ter corrido riscos desnecessários enfrentando uma equipe que já estava praticamente rebaixada para a Série A1, para a Série A2. O São Paulo não precisava passar por isso, o torcedor do São Paulo não precisava passar por isso e o Carpini não precisava mandar o seu próprio torcedor calar a boca no estádio. Eu acho que críticas são bem-vindas o tempo todo. E o que separa os técnicos dos bons técnicos, dos grandes técnicos, são os técnicos que sabem lidar muito bem com a crítica dos seus torcedores, dos outros torcedores, jornalistas, enfim. E o Carpini se mostrou uma mentalidade muito fraca nesse jogo contra o Ituano. Fechando o Campeonato Paulista, empate entre Água Santa e Corinthians, ambos eliminados do Campeonato Estadual. Sampaio Correia 1, Botafogo 2 foi o jogo da Taça Rio, né? O Botafogo foi meio que rebaixado para a Taça Rio. Vai jogar aí 2 jogos contra o Sampaio Correia na semifinal e ver quem classifica para a final desse torneio, que é o Sub aí. O Botafogo saiu na frente com os reservas, né? 2-1, e Arlen fez o primeiro gol do Botafogo, Índio empatou e o Zapata fez o 2-1 na reta final, o jogo da volta, provavelmente no Newton Santos. Também no domingo tivemos o jogo entre Barcelona de Ilhéus e Vitória, onde o Vitória venceu por 2-0, o gol de Alejandro e José Hugo. Uma boa vitória, um bom jogo do Vitória e um bom triunfo aí da equipe nesse jogo de ida. Vai muito favorito para classificar, depois de 5 anos conseguir aí classificar e longe no Campeonato Estadual, acho que é muito importante para o Vitória. Empate no jogo de ida entre Maracanã e Fortaleza. Guilherme fez o primeiro gol do jogo pro Maracanã e o Fortaleza empatou com o Lucero. Cara, foi um amasso do Fortaleza, mas o time não conseguiu converter suas chances em gol e aí o empate persistiu no placar. Acho que o Fortaleza tem grande chance de classificar para a próxima fase, mas tem que encaixar melhor essas chances criadas e converter essas chances em gol, principalmente. Quem sofreu muito foi o Vasco, né? O Vasco permaneceu no empate contra Nova Iguaçu, mas se não fosse o Léo Jardim, inclusive convocado no lugar do Ederson, que acabou selecionando no final de semana, se não fosse ele, cara, o Nova Iguaçu teria vencido esse jogo tranquilamente por 5-6, 4-0 e já eliminado ali o Vasco do Campeonato Carioca, com as chances se tornando quase nulas para o jogo da volta. O Xandinho fez o primeiro gol do jogo para o Nova Iguaçu só no segundo tempo, mas o primeiro tempo foi um amasso da equipe do Nova Iguaçu mesmo, e o Lucas Piton empatou já na reta final de jogo. O Grêmio venceu também o Brasil de Pelotas e avança para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. Cristaldo e Diego Costa fizeram os gols
do Imortal no jogo. Um bom jogo do Grêmio, não achei um jogo espetacular, mas conseguiu aproveitar muito bem as chances que teve ao longo da partida, ao contrário do Atlético Paranaense, que passou o trator em cima do Londrina e aproveitou muito as chances que teve, fazendo um sonoro 6-0. Eric 2 vezes, Christian, Mastriani, Canóbio e Pablo fizeram os gols do Furacão em cima do Tubarão na Arena da Baixada, revertendo o placar do jogo de ida, que o Londrina tinha vencido por 1-0, agora 6-1 no agregado. Tombense e Cruzeiro, primeiro jogo de ida, 0-0. O Cruzeiro se segurou com duas expulsões, as duas expulsões, na minha opinião, muito injustas. Não concordo com a decisão da arbitragem, mas fica esse empate aí. Eu acho que o Cruzeiro tem grande chance de avançar na próxima fase. Quem sabe na semifinal, né? Ou não? Na semifinal. Quem sabe avançar aí para a próxima fase e confirmar o favoritismo que ele avançou, inclusive, com a melhor campanha do Campeonato Mineiro. Nessa segunda-feira enfrentaram o Atlético Goianiense e Goiatuba, né, pelo jogo da volta. O primeiro jogo já tinha meio que encaminhado a classificação do Atlético Goianiense, né, fez um sonoro 3-0, e no jogo da volta o Atlético confirmou seu favoritismo e venceu de novo por 5-0, no agregado 8-0. Luiz Fernando marcou um hat-trick, né, 3 gols marcados para o atacante do Dragão. Danielzinho e Wagner Love fecharam a contra para o Atlético Goianiense. Um bom jogo do Dragão, que envolveu muito bem o Goiatuba, e foi em ritmo de treino, cara. Foi um grande jogo mesmo do Dragão nesse duelo, que vai enfrentar a equipe do Goiânia na próxima fase, que eliminou o Goiás, né, o grande rival aí do Atlético Goianiense, talvez, no campeonato, ficou de fora, justamente para a equipe que o Atlético Goianiense vai enfrentar na próxima fase. Uma errata aqui, esqueci de colocar na lista, o Juventude visitou a equipe do Guarani de Bagé e venceu por 4-0, vai enfrentar a equipe do Internacional na próxima fase, né, em 2 jogos, e venceu por 4-0 com 2 gols de Gilberto, Jean Carlos e Rildo, que fecharam a conta aí para a equipe do Jaconeiro. Um bom jogo do Juventude, soube lidar muito bem com a pressão no começo do jogo, no primeiro tempo, mas depois já retomou o controle da partida e conseguiu fazer o seu placar e avançar para a próxima fase. Cara, é isso. A gente vai caminhando aí já para a reta final dos campeonatos estaduais, né? A Copa do Brasil já começou, Libertadores também, Sul-Americana está perto para começar também. Então é isso, meus queridos. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado pela presença de vocês até aqui. Deixa o like, compartilha com seus amigos e vamos conversar aí sobre o futebol brasileiro, que tem bastante coisa para a gente conversar. Até mais, e com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.